Então, pessoal, hoje nós vamos ver o uso do pronome relativo cujo, que em espanhol se chama el uso del cuyo, tá? Então, em português a gente tem a palavra cujo, em espanhol a gente tem cuyo, beleza? Então, vamos lá. Assim como na língua portuguesa, tá, que a gente tem o cujo como pronome relativo, no espanhol a gente também vai ter esse cujo como um pronome relativo, tá? E o seu uso é semelhante ao português. Então vamos lá. El uso del cujo. Vamos lá. Cujo é um pronome relativo e é o único com função adjetiva. Então eu vou ter um pronome relativo com função de quê? Com função de adjetivo, tá? Concorda em gênero e número com o nome que acompanha. Então eu vou ter o pronome fazendo a concordância com o nome a qual ele se refere. Se ele se refere a uma palavra masculina, eu vou ter uma concordância de pronome com o masculino. Se ele se referir à palavra feminina, obviamente que o meu pronome também será feminino. Então a gente vai ter uma relação entre palavras, tá? As palavras vão acompanhar em gênero, masculino e feminino, tá? Sem ter em conta o gênero e número do antecedente. Então, a gente vai ter uma concordância em gênero e número com o nome que ele estiver o que? Acompanhando, tá? Sem levar em conta o gênero do antecedente. É o gênero do subsequente, o que vem depois. Beleza? Então vamos lá. Usamos cujo, cuja, cujos, cujas para expressar posse. Então, assim como no português, o espanhol também expressa a ideia de posse, tá? É a mesma relação. A gente tem então um pronome relativo funcionando como adjetivo, expressando a ideia de posse entre as partes, entre os dois substantivos. O substantivo antecedente e o substantivo que vem depois do pronome, tá? Que é o consequente. Então, o exemplo que nós temos: existem pessoas cujas atitudes não me encantam. O que não me encantam? As atitudes das pessoas, não são as atitudes delas. Se são as atitudes delas, eu tenho um pronome expressando uma ideia de posse. E se ele retoma o antecedente, como eu estou mostrando para vocês aqui, eu considero esse cuja como um pronome relativo. Só que temos um erro aqui na construção. O pronome cujo não admite artigo depois dele. Por quê? Porque já tem um artigo aqui dentro. Olha o artigo A. Então eu não posso falar cuja as atitudes, é cujas atitudes, porque dentro do cujo já tem um artigo. Então você não pode colocar um artigo depois. Tranquilo? Próximo exemplo aqui de baixo. A menina cujo cachorro chegou está chorando muito. Então aqui a gente tem a menina cujo cachorro. O cachorro é de quem? Da menina. Então eu tenho aqui o cujo retomando um termo antecedente. Se eu tenho o cujo retomando um termo antecedente, e vamos ver agora se ele expressa posse. Não é o cachorro da menina, então é o cachorro dela. Se é o cachorro dela, se está representando posse, eu tenho o cujo aqui com um pronome relativo, tá? Atenção, o cujo nunca admite artigo e sempre deve preceder o nome que acompanha. Então, olha só. O livro cujas folhas rasgaram é sujo. Cujas folhas, olha aqui, ó, concordo com o termo que vem depois.
folhas feminino, cujos feminino também. São as folhas da onde? Do livro. Retomou o termo antecedente? Retomou. Se ele retomou o termo antecedente, ele é um pronome relativo. E não são as folhas do livro, então são as folhas dele. Se eu tenho pronome retomando, termo antecedente, e eu tenho ideia de posse, eu vou ter aqui um cujo como pronome relativo. Então é muito fácil. Se eu quiser saber se ele é realmente pronome relativo, eu tenho que observar a relação de retomada de antecedente e a relação de posse. Se houver retomada de termo antecedente e relação de posse, pronome relativo, não resta nenhuma dúvida. Tá? Lembrando sempre que a concordância ela é sempre feita com o termo que vem depois. Tá? Então, se o termo que vem depois, como aqui no primeiro, era perro, que é o cachorro, então o cujo ficou no masculino. No de baixo, como eram folhas, hojas, feminino, cujo pro feminino, que fica cujas. Tranquilo ou não tranquilo? Agora o uso de quanto. Quanto pode ter valor de pronome interrogativo e pronome admirativo. Essa forma tem variação de gênero e número, como também leva um acento ali, que é chamado de tilde, que é o nosso acento agudo, tá? Em espanhol se chama tilde. Expressa interrogação ou admiração, relacionada com quantidade, número ou intensidade. Exemplo ali. Quanto custa? Ou seja, quanto custa? Né? Então, aqui eu tenho o quanto, expressando aqui a admiração, relacionando quantidade, número, intensidade e é acentuado. Quanto? Mesma coisa se eu fosse perguntar quanto custa? Mesma coisa aqui, ó, com acento. Tá? Em uma pergunta ali, ó. Quantos anos tienes? Ou seja, quantos anos você tem? Então, eu tenho uma dúvida, uma admiração. Então, o quantos ali vai ser acentuado. Tranquilo? Segundo fator é com pronome relativo. Então, o quantos, além de pronome interrogativo, ele é pronome relativo. Nesta forma, implica, ou seja, acarreta o antecedente não expresso, ou seja, todo que. Então vamos ver aqui como é que isso vai ficar, tá? Para vocês não confundirem muito. Então, ó, esta forma implica o antecedente não expresso, tá? Todo lo que. Exemplo. Dime, que significa diga-me, quanto sepas, quanto é, beleza? Então, dime todo lo que sepas, tá? Então, eu posso falar só o quanto, ou eu posso substituir por todo lo que, beleza? Se eu puder fazer essa substituição, eu tenho um pronome relativo. No caso de cima, eu não posso fazer essa substituição, tá? Eu não posso falar dime todo lo que tienes. Isso não existe, beleza? Em formas neutras, concorda com o gênero e com o número do antecedente, tá? Que hablen quantos quisierem, ou seja, quantos quiserem, falem, tá? Então, em forma neutra, vou concordar com o gênero e número do antecedente. Beleza?